Oiê! Estou falando a respeito agora do mundo imobiliário. Falando a respeito sobre o respeito que todos nós deveríamos de desenvolver pelos profissionais liberais. Eu não digo apenas do corretor em si, mas eu digo também a respeito de todos os profissionais liberais. Ser liberal significa que você não vai ter um fixo garantido, então nós não temos. Temos apenas serviços garantidos, isso tem. E no caso do corretor de imóveis, com certeza ele tem um momento em que ele vai ter que, né, dar conta de tudo isso, porque ele trabalha dia após dia com o objetivo único e exclusivo de fechamento de contrato, seja de locação ou seja de venda. É isso que é o salário do corretor. Só que, no caso do serviço, se é um prestador, daí seria cada serviço que ele presta. Então, cada serviço, ele foi lá, instalou uma tomada, corrigiu alguma coisa, então ele recebe por aquele serviço. Nisso, ele é mais feliz até mesmo que o corretor de imóveis. Mas vocês podem falar assim, você está chorando de barriga cheia, vocês ganham uma comissão gorda de vez em quando. Não é bem assim. Nada é garantido, conforme eu falei, nada é garantido. E hoje, falando sobre também do mercado, que está muito inflado. Então, assim, vamos supor, se nós temos aqui 10 pessoas que consertam micro-ondas, tá? Você vai fazer a manutenção do seu micro-ondas com o primeiro que você encontrar? Com certeza não. Você vai procurar os adicionais para poder fazer uma comparação, né? Ver o que eles prometem, qual é o diagnóstico que cada um dá, e daí fechar com o custo-benefício que você achar mais interessante. Na compra dos imóveis, na locação, é a mesmíssima coisa. É claro que não dá para se comparar com relação a alguns critérios, que são proporções muito diferentes. Mas não é tão diferente ao consumidor. O consumidor sempre é consumidor. O consumidor sempre vai em busca daquilo que vai ter uma vantagem. Uma vantagem mercadológica que permita com que ele consiga reverter isso em benefício próprio. Então, não tem como a gente poder comparar tão fácil com um prestador de serviço. O prestador de serviço, se ele tiver 10 serviços, ele vai receber por 10 serviços, vai para casa feliz e vai dormir feliz. O corretor de imóveis, não. Se ele tiver 10 visitas, ele vai fazer as 10 visitas, alguém pode ser que feche o contrato naquele dia ou depois de muitos dias. Então, pode acontecer de ser dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de 3 meses, não se sabe. Então, há uma diferença quando ele representa o imóvel ou quando ele é o representante imobiliário. Então, assim, vou explicar um pouquinho melhor. Uma coisa é você ter uma agenda, receber lá, você tem 5 visitas a fazer. Você vai lá e eles chamam, alguns, né, chamam, e eu acho isso muito feio até dizer, como demonstrador de imóveis. A gente não demonstra imóveis. O corretor não tem como só chegar lá, abrir a porta e falar, veja, olhe, sem dar outras orientações, né? Então, nós temos orientações diversas e identificação também. A gente vai fazer uma interpretação de texto do que a pessoa está dizendo, porque geralmente as pessoas não contam, não entregam todas as cartas. E isso talvez com medo de ser, de que o corretor fique ali, né, grudado nele e não saia nunca mais. Então, eu não sei. Eu acho que existe muita diferença no formato de trabalho. Então, você pode estar representando uma imobiliária, daí mostrando e apresentando várias opções, e você pode também ser o representante de um determinado imóvel. Então, vamos supor que você recebeu a confiança de um proprietário que te permitiu representar o imóvel dele. Daí você está representando um determinado imóvel e aquele proprietário diante de todas as oportunidades que possam aparecer depois da divulgação. Divulgar imóvel não é assim tão fácil como as pessoas pensam, como se fosse um post no Instagram, né? Eu vou lá, bato foto, escrevo, né, o descritivo e, né, segue a vida. Não, não é assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda uma coletânea de informações e organização dessas informações para que a gente consiga saber como evidenciar da melhor maneira possível para a pessoa que está interessada. Então,
é feita uma estratégia, desenhado um formato. Aquele que não faz isso está trabalhando de uma forma muito mecânica ainda. Só que nos tempos atuais, né, nós temos várias direções, né? Então, a direção estratégica é a melhor de todas, porque vai fazer com que o imóvel seja bem posicionado, que o proprietário seja orientado desde o início do processo, que as pessoas que estão vindo ver esse imóvel não venham tão às cegas, né, e não percam tempo, né, porque às vezes por causa de algum detalhe, devido a alguma situação que é característica do imóvel ou do contexto, faz com que as pessoas acabam perdendo, né, essa chance que, não digo que é jogada fora, porque nada é jogado fora, mas isso poderia ser melhor aproveitado, né? A energia, a vontade, o entusiasmo, com certeza, né? Então eu digo para vocês que ser um corretor de imóveis não é um demonstrador de imóveis. Tem gente que intitula até como função dentro da própria imobiliária. Esse aqui é o demonstrador. E eu acho isso que deturpa, né? Deturpa muito a função, o trabalho, o esmero que um corretor de imóveis pode oferecer ao representar. E então, assim, agora falando sobre respeito à profissão, já tendo em vista de que não é apenas fazer um post no Instagram, como alguns pensam, né? É uma forma de catalogar, ou seja, de evidenciar, tanto por vídeo, imagens, formatos midiáticos, enfim, às vezes concretos, confeccionar material, então assim, exige muita coisa. E isso é o processo, é parte do processo. Então, se você é um prestador de serviço, vamos supor, você foi chamado para fazer um serviço, você já foi selecionado. Então, tinha lá 10 prestadores e você foi selecionado dentre os 10. Mas, de repente, você fala assim, olha, eu vou lá comprar um material e já volto. E quando você volta, aquela pessoa não te espera. Ela pegou e chamou o próximo. E você disse, ó, já volto com o material que você precisa e tal. E chama outro, e o outro tem lá um elemento que poderia dar continuidade, vai lá e dá continuidade, paga o outro, e quando você chega lá, ué, o que aconteceu? O serviço já foi feito, mas eu fui lá comprar o material e agora você já fez com outra pessoa? Daí você vai dizer, ele já tinha o material na mão, então eu resolvi fazer, desculpa aí, entendeu? Então, isso faz com que a pessoa banalize muito o serviço do prestador, do corretor de imóveis, né? Então, ele faz assim, ó, você foi lá catalogar, montar e fazer não sei o quê, mas daí o outro aqui tinha uma pessoa que esbarrou nele e tinha lá o cliente foi, comprou e pronto, acabou. Então, todo o seu trabalho que você construiu, toda aquela estrutura que você criou para você poder, né, trabalhar em cima daquilo, ele vai por água abaixo. Né? Então, isso é uma falta de respeito muito grande. Então, o ideal seria que o nosso órgão, né, regulamentador, fizesse com que fosse obrigatório que o contratante, né, do serviço imobiliário, ele desse exclusividade àquele. E aquele que está com exclusividade pode sim fazer parceria com outros que de repente tenham o cliente. Isso não deixaria de fazer a negociação, né? Isso ainda iria acontecer, só que em duas partes. Uma parte que representa o proprietário, outra parte que representa o comprador. E isso beneficia todo mundo sai feliz, ninguém fica chupando o dedo. Então, essa é uma forma de respeito que eu considero importantíssima no mercado imobiliário. Agora também tem outras questões que eu quero falar a respeito sobre o respeito com o corretor. Então eu falo com relação à requisição de visitas. Para mim, no meu mundo, né, eu acho assim que é inconcebível você deixar alguém esperando, né? Ah, mas ele foi lá porque ele quis. Ah, ele foi lá porque ele já tinha que fazer uma outra coisa na sequência. Não é bem assim. Eu acho assim que o respeito com relação ao tempo da outra pessoa, ela é importantíssima. Isso denota até o respeito e integridade da pessoa, né? Se ela consegue demonstrar isso. Então, você agenda
daí você não aparece, ou dá uma notícia muito rente ao horário da visita acontecer, ou então não dá o retorno. O que mais acontece, eu acho que os corretores todos, a maioria das vezes, reclamam. Poxa, eu atendi, eu mostrei, mandei link disso, link daquilo, procurei, pesquisei, passei parte da minha manhã, né? E a pessoa nem o retorno dá sobre o que ela decidiu fazer. E isso é uma questão até entre outras situações e outros lugares também. Então eu acho assim que reportar e falar, ah não, ó, eu consegui já, ou eu tô num processo que talvez dê certo, então por isso eu não voltei contigo, ou então, olha, não vou poder comparecer a essa visita porque apareceu uma outra situação, eu não tenho certeza, então ainda falta uma hora para visita, ou, né, falta um dia, eu quero cancelar. Então, assim, o corretor de imóveis, ele nunca vai ficar chateado se você abrir o jogo e falar a verdade. Nunca, nunca vai ficar. Agora, ele fica, assim, muito chateado se você fica fazendo joguinho e, né, não fala nada, dando silêncio. Eu acho que as pessoas, elas merecem respeito. O corretor de imóveis é a parte humana do processo, né? Então, você se relaciona com a parte digital, que é a parte onde você vai lá ver o que foi catalogado, né? E com as informações que foram colocadas ali. E também dá para ter muita diferença de pessoas que fazem um processo de catalogação muito bem feitos, né? Bem detalhados, bem colocados, né? Às vezes a pessoa até paga um profissional para poder fazer uma captação de imagem mais adequada. Então, tem essa questão. Como também tem a questão de outros investimentos, né? Então, como será que esse corretor de imóveis, ele se desloca de um lugar para o outro, né? Será que ele vem, né, de ônibus? Será que ele vem de carro? Será que ele vem de bicicleta? Será que ele vem a pé? Será que ele vem, entende? E isso tudo é custo, nós sabemos que é custo. Então, se é custo, custa, né, o interessado avisar, por favor, eu não vou, eu não posso, eu não tenho como ir. Ou então falar assim, olha, embora eu não consegui, você faz um vídeo que eu vou tomar como visita realizada, porque não tem como, sabe? Você só perder a visita por isso. E o corretor de imóveis ele não ganha por visita, tá? Então, são poucas as imobiliárias que pagam uma ajuda de custo de talvez R$ 1.500, R$ 2.000, para que o corretor de imóveis fique zanzando, andando e perguntando e pedindo e fazendo e correndo atrás. Poucos, bem poucos. A maioria somente é a comissão, nua e crua. E é duro saber disso, porque a gente sabe que as coisas podem sim dar muito certo no mês e podem dar nada certo no outro mês. Então, o que eu digo para você é importantíssimo que você tenha essa visão de que o cliente ele necessita ser bem informado, mas o corretor também ser bem tratado, né? Então, se você tem um corretor de confiança, fica com ele. Se você tem uma pessoa que está disposta a te ajudar, dá a mão e segue com essa pessoa. Se você tem uma pessoa que está sendo recomendada para você, dê atenção. Então, ser um corretor é muito bom, mas também nós temos todas as situações que fazem com que nossa profissão seja muito banalizada. E eu agradeço a todas as pessoas que passaram para me servir e me dar algum tipo de atendimento, seja um prestador de serviço ou um corretor também. E sou muito grata pela oportunidade de poder servir as pessoas. Até a próxima!